Existe uma pergunta que a maioria dos cristãos nunca fez. Quem estava assistindo quando Deus criou o universo? A Escritura nos revela em Jó 38, verso 7, que as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam. Mas a maioria das pessoas assume que Adão foi o primeiro ser consciente criado por Deus. Porém, a história bíblica mostra algo muito diferente. Antes do primeiro homem respirar, antes do Éden florescer, antes da luz separar as trevas, já existiam testemunhas. Seres conscientes que observaram cada palavra criadora sair da boca do Altíssimo. Nesta jornada, vamos desvendar 3 camadas profundas desta revelação. Primeiro, você vai descobrir quem eram essas criaturas misteriosas que a Bíblia chama de filhos de Deus. Depois, vamos explorar qual era o papel deles no plano divino antes da humanidade existir. E, finalmente, vamos revelar por que essa verdade foi mantida nas sombras durante séculos e o que ela significa para você hoje. E uma vez que compreendemos esta primeira camada, a história real começa. Quando olhamos para o livro de Gênesis, a maioria de nós começa a leitura no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Parece ser o começo absoluto de tudo. Mas será que é realmente o início completo? O que aconteceu antes deste princípio? A Bíblia, em diversos momentos, levanta a cortina e nos mostra que havia um mundo espiritual já ativo, já organizado, já funcionando quando a Terra foi formada. Jó é provavelmente o livro mais antigo das Escrituras. E nele, Deus faz uma pergunta devastadora a Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Esta passagem não é poética, é histórica. Ela revela que quando Deus separou as águas, ergueu os continentes e ordenou o caos primordial, havia uma audiência, uma assembleia de seres espirituais que não apenas observavam, mas celebravam com alegria cada ato criativo. Pense na magnitude disso por um instante. Antes de existir um único ser humano, antes de qualquer animal caminhar sobre a terra, antes das plantas brotarem, já existiam criaturas conscientes que conheciam a Deus, que tinham acesso ao trono celestial e que testemunharam o nascimento do cosmos. Quem eram esses seres? Por que raramente ouvimos sobre eles nos púlpitos modernos? E mais importante ainda, por que Deus permitiu que essa parte da história permanecesse nas entrelinhas? A expressão filhos de Deus em hebraico é Ben Elohim. Esta não é uma linguagem casual, não é uma metáfora vaga. É um título específico usado nas Escrituras para designar seres de natureza celestial que possuem uma relação direta com o Criador. Eles não eram simples servos. Eram membros de uma hierarquia espiritual estabelecida antes da fundação do mundo visível. Se você está acompanhando esta revelação e sentindo que algo dentro de você está sendo despertado, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para não perder as próximas partes desta série. E comente abaixo qual foi sua primeira reação ao descobrir que havia seres conscientes antes de Adão. Vamos construir essa jornada juntos. A pergunta que não quer calar é esta: se esses filhos de Deus estavam presentes na criação, o que aconteceu com eles depois? Eles simplesmente desapareceram? Ou continuaram desempenhando papéis importantes no desenrolar da história humana? A resposta vai muito além do que você imagina. E para começar a entender, precisamos mergulhar em outra passagem perturbadora. Uma que conecta esses seres celestiais diretamente com a humanidade de uma forma que chocou gerações de estudiosos. Capítulo 2. Os filhos de Deus em Jó, testemunhas da fundação do mundo. O livro de Jó
não é apenas um relato sobre sofrimento e fé. É uma janela rara para o mundo espiritual que existia muito antes dos eventos registrados em Gênesis. Quando Deus confronta Jó nos capítulos finais, ele não está apenas humilhando um homem. Ele está revelando segredos sobre a ordem da criação que a maioria dos mortais nunca teve permissão para ver. Jó 38. Verso 4 começa com uma pergunta retórica devastadora. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-me se tens inteligência. Esta não é uma pergunta filosófica. É uma declaração de autoridade absoluta. Deus está estabelecendo que Jó, como todo ser humano, chegou tarde demais para testemunhar os eventos primordiais. Mas alguém estava lá. E esse alguém não era humano. Nos versículos seguintes, Deus descreve o momento da criação, com detalhes poéticos, mas precisos. Ele fala sobre medir as dimensões da terra, definir suas bases, lançar sua pedra angular. E então vem a revelação chocante. Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. As estrelas da manhã aqui não são corpos celestes inanimados. São seres luminosos, entidades espirituais que possuíam voz e capacidade de louvar. A Bíblia frequentemente usa linguagem astronômica para descrever seres angélicos. Em Apocalipse 1, verso 20, Jesus explica que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Em Isaías 14, verso 12, Lúcifer é chamado de estrela da manhã, filho da alva. Então, quando Jó 38 fala de estrelas cantando, está descrevendo uma realidade espiritual, não física. Esses seres estavam presentes, conscientes e participando ativamente da celebração da criação. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Eles não estavam apenas observando passivamente, eles rejubilavam. A palavra hebraica usada aqui é rua, que significa gritar de alegria, aclamar com entusiasmo. Isso indica emoção, envolvimento, conexão profunda com o que estava acontecendo. Esses filhos de Deus não eram espectadores neutros. Eles tinham uma ligação íntima com o projeto divino. Eles entendiam o significado do que estava sendo formado. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se eles conheciam o plano de Deus desde o princípio, o que aconteceu para que alguns deles se rebelassem mais tarde? Você percebe como a Bíblia não entrega todas as respostas de uma vez? Ela solta pistas, deixa rastros, como se estivesse nos convidando a investigar mais fundo. E quando começamos a conectar essas pistas, uma narrativa muito maior começa a emergir. Uma narrativa que envolve não apenas a criação da Terra, mas a formação de uma ordem cósmica inteira, com hierarquias, autoridades e propósitos que vão muito além da experiência humana. Se essa revelação está impactando você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E deixe nos comentários o que você acha que aconteceu entre o momento da criação e a queda desses seres. Vamos explorar essas teorias nos próximos capítulos. Mas antes disso, precisamos examinar outra passagem crítica, onde os filhos de Deus aparecem de forma ainda mais perturbadora. Em Jó, capítulo 1, verso 6, e novamente em Jó, capítulo 2, verso 1, temos uma cena extraordinária. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui vemos algo espantoso, uma assembleia celestial, um conselho divino, onde esses seres têm acesso direto à presença de Deus. E o mais intrigante de tudo, Satanás ainda aparece entre eles, como se ainda mantivesse algum tipo de posição formal naquela corte espiritual, mesmo já estando em rebelião. Isso significa que no tempo de Jó, e que muitos estudiosos acreditam ser contemporâneo ou até anterior a Abraão,
A estrutura espiritual do universo ainda incluía a presença do adversário em reuniões celestiais. Ele não havia sido totalmente expulso. Ainda tinha permissão para apresentar acusações, como fez contra Jó. Isso nos dá uma visão sobre como a guerra espiritual funciona. Não é uma batalha física no sentido humano. É uma disputa legal, uma contenda de autoridade dentro de uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Os filhos de Deus, portanto, não eram apenas testemunhas passivas da criação. Eles eram participantes ativos na administração do cosmos. E isso nos leva ao próximo capítulo desta jornada, onde veremos como esses seres interagiram diretamente com a humanidade de uma forma que gerou consequências catastróficas. Capítulo 3. Gênesis 6. O encontro proibido entre dois mundos. Agora chegamos a uma das passagens mais controversas e menos compreendidas de toda a Bíblia. Gênesis 6, versos 1 a 4. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Pare por um momento e pense no que está sendo dito aqui. Os filhos de Deus, esses mesmos seres que testemunharam a criação e que se apresentavam diante do trono celestial, agora estão descendo à terra e se unindo sexualmente com mulheres humanas. Esta não é uma alegoria. O texto é direto e literal. E as consequências dessa união são descritas logo em seguida. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. E quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quem eram esses gigantes? A palavra hebraica é Nefilim, que vem da raiz nafal, cair. Literalmente, os caídos. Muitos estudiosos debatem se este termo se refere aos filhos de Deus que caíram do céu ou aos descendentes híbridos nascidos dessa união proibida. Mas o que não se pode negar é que algo extraordinário e perturbador aconteceu. Uma mistura entre o espiritual e o físico que gerou seres de força e estatura anormais. Por que isso aconteceu? Por que esses seres celestiais abandonaram sua posição no céu para se envolverem com a humanidade? A Bíblia não explica os motivos diretamente, mas oferece pistas. Judas, verso 6, diz o seguinte: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui vemos claramente que houve anjos que abandonaram sua posição original. E a linguagem usada, deixaram a sua própria habitação, sugere que eles cruzaram uma fronteira que não deveriam ter cruzado. 2 Pedro 2, verso 4, reforça isso. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O termo inferno aqui no grego é Tártaro, um lugar de confinamento especial, mencionado apenas uma vez no Novo Testamento. Não é o Sheol, não é o Hades comum. É uma prisão específica para esses anjos que cometeram um pecado tão grave que exigiu contenção imediata. Agora conecte os pontos. Gênesis 6 descreve filhos de Deus se unindo com mulheres humanas. Judas e Pedro falam de anjos que abandonaram sua habitação e foram aprisionados. O livro de Enoque, embora não canônico para muitas tradições, preenche essa lacuna narrando em detalhes como 200 anjos liderados por Semiasa desceram no Monte Hermon, fizeram um pacto entre si e tomaram esposas humanas, ensinando à humanidade conhecimentos proibidos como metalurgia, magia, astrologia e feitiçaria.
Se você está começando a perceber que a história bíblica é muito mais ampla e complexa do que parece à primeira vista, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente abaixo se você já tinha ouvido falar sobre os Nefilim antes, ou se esta é a primeira vez que essa verdade está sendo revelada a você. Porque o que vem a seguir vai desafiar ainda mais suas percepções sobre o mundo espiritual. A consequência dessa rebelião foi devastadora. Gênesis 6, verso 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A corrupção não era apenas moral, era genética, era espiritual, era uma contaminação profunda da raça humana. E foi por isso que Deus decidiu enviar o dilúvio, não apenas para punir a maldade, mas para limpar a terra dessa hibridização que ameaçava destruir a linhagem pura através da qual o Messias deveria vir. Noé foi escolhido porque Gênesis 6, verso 9, diz que ele era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim significa completo, sem defeito. Não se refere apenas à moralidade de Noé, mas à pureza de sua linhagem genética. Ele e sua família eram os únicos que não haviam sido corrompidos pela mistura com os Nefilim. E foi através dessa linhagem pura que a promessa da redenção seria preservada. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Gênesis 6, verso 4, diz: e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Os Nefilim apareceram novamente. Como isso é possível se o dilúvio destruiu toda a carne? A resposta está nas esposas dos filhos de Noé. Embora Noé fosse puro, a Bíblia não afirma o mesmo sobre as esposas de Sem, Cam e Jafé. É possível que a contaminação genética tenha passado através delas. E isso explicaria por que encontramos gigantes novamente em Canaã quando os israelitas chegaram à terra prometida. Números 13, verso 33, registra o relato dos espias. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Esses gigantes não eram lendas, eram reais. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro de 4 metros de comprimento. Golias de Gate media quase 3 metros de altura. Esses eram os descendentes dos Nefilim, remanescentes de uma era em que os filhos de Deus cruzaram a barreira entre o céu e a terra. E isso nos leva a perguntas ainda mais profundas. Por que Deus ordenou o extermínio total de certas nações cananitas, incluindo mulheres e crianças? Por que foi tão específico sobre eliminar os povos de Canaã? Porque essas linhagens estavam contaminadas. Não era genocídio arbitrário, era cirurgia espiritual. Era a remoção de uma infecção que ameaçava a integridade do plano redentor de Deus. Agora você começa a entender por que essa história foi mantida nas sombras, por que raramente é ensinada nas igrejas, porque ela desafia a nossa visão simplificada do bem e do mal, porque ela revela que a guerra entre Deus e Satanás não é apenas ideológica, mas física, genética e cósmica, e porque ela mostra que a humanidade sempre foi o campo de batalha central dessa guerra. Capítulo 4. A Assembleia Divina. Quando Deus julga entre os deuses. Agora que entendemos que os filhos de Deus não eram apenas observadores, mas participantes ativos na história, precisamos explorar outra dimensão chocante desta revelação. A Bíblia descreve um conselho divino, uma assembleia celestial, onde Deus preside e julga entre seres espirituais de alta autoridade. E um dos textos mais claros sobre isso está em Salmo 82, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. No hebraico, a palavra usada aqui é Elohim, o mesmo termo usado para descrever Deus em Gênesis 1, verso 1.
Mas neste contexto está no plural e se refere a seres celestiais, não ao Deus Altíssimo. Esses Elohim são membros de uma assembleia, e Deus está no meio deles exercendo juízo. O que isso significa? Significa que existe uma hierarquia espiritual, uma estrutura governamental no reino celestial, onde diferentes seres possuem diferentes níveis de autoridade e responsabilidade. O Salmo 82 continua nos versículos 2 a 4, com Deus confrontando esses Elohim. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Aqui, Deus está repreendendo esses seres por falharem em suas responsabilidades. Eles tinham funções administrativas e deveriam governar com justiça, mas se corromperam. E então vem a sentença devastadora no versos 6 e 7. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Isso é extraordinário. Deus está declarando que esses seres, embora sejam Elohim, embora sejam filhos de Deus, serão julgados e cairão como os príncipes humanos caídos. Eles não são imortais no sentido de escapar do juízo. Sua rebelião terá consequências eternas. Jesus citou este salmo em João 10, verso 34, quando os fariseus o acusaram de blasfêmia por se chamar filho de Deus. Ele respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a Escritura chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus estava validando a existência desses Elohim. É esses filhos de Deus que receberam autoridade divina, mas que falharam em cumprir seu papel. Se isso está abrindo seus olhos para uma dimensão do reino espiritual que você nunca viu antes, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like e comente abaixo qual parte desta revelação mais impactou você até agora, porque ainda há muito mais para desvendar. Primeiro, Reis 22, verso 19 a 23, nos dá outra visão desta Assembleia Divina. O profeta Micaías descreve uma visão onde ele viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. O que vemos aqui? Uma deliberação celestial. Deus consultando seu conselho. Diferentes espíritos oferecendo sugestões sobre como executar o juízo divino contra o rei Acabe. Isso não significa que Deus precisa de conselhos, mas revela que ele governa através de uma estrutura hierárquica onde seres espirituais participam da administração do universo. Eles têm funções específicas. Eles executam ordens divinas. E alguns, como o espírito que se ofereceu para ser mentiroso, operam dentro dos limites permitidos por Deus para cumprir seus propósitos soberanos. Daniel 7, verso 9 e 10, descreve outra cena desta corte celestial. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros.
Milhões de seres estão diante do trono. Eles servem. Eles participam. Eles são parte de uma ordem cósmica que funciona sob a autoridade absoluta do Ancião de Dias. E essa estrutura não é nova. Ela existe desde antes da fundação da Terra. Os filhos de Deus que cantaram na criação fazem parte dessa mesma hierarquia. E é dentro desse contexto que a rebelião de Lúcifer e de 1/3 dos anjos ganha uma dimensão ainda maior. Agora vamos explorar as teorias sobre quem exatamente eram esses filhos de Deus e como diferentes estudiosos ao longo dos séculos tentaram entender sua natureza e propósito. Capítulo 5. 3 teorias sobre a identidade dos filhos de Deus. Durante séculos, teólogos, estudiosos e pesquisadores têm debatido a identidade precisa dos filhos de Deus mencionados nas Escrituras. Existem 3 teorias principais que tentam explicar quem eram esses seres e qual era sua natureza. Cada uma dessas interpretações oferece uma perspectiva única e todas têm pontos fortes e fracos. Vamos examinar cada uma delas com profundidade. A primeira e mais tradicional é a teoria angélica. Segundo essa visão, os filhos de Deus eram anjos, seres espirituais criados muito antes da humanidade. Essa interpretação é apoiada por várias passagens bíblicas. Jó 1, verso 6 e Jó 2, verso 1 mostram os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor, e Satanás aparece entre eles. Como Satanás é claramente identificado como um anjo caído, isso sugere que os filhos de Deus pertencem à mesma categoria de seres celestiais. Além disso, Judas verso 6 e 2 Pedro 2 verso 4 falam de anjos que abandonaram sua habitação original e foram lançados em prisões eternas. Essa descrição se encaixa perfeitamente com Gênesis 6, onde os filhos de Deus desceram e se uniram com mulheres humanas. O livro de Enoque, embora não seja canônico para muitas tradições, expande essa narrativa, descrevendo detalhadamente como 200 vigilantes, liderados por Semiasa, desceram no Monte Hermon, fizeram um juramento entre si e tomaram esposas humanas. O livro de Enoque também descreve como esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Outros ensinaram encantamentos, astrologia e como ler os sinais celestiais. Essa transferência de conhecimento celestial para a humanidade corrompeu a terra e foi uma das razões pelas quais Deus enviou o dilúvio. A teoria angélica, portanto, vê os filhos de Deus como anjos que tinham a capacidade de manifestar-se fisicamente e que escolheram rebelar-se contra Deus, cruzando a fronteira entre o espiritual e o material. A segunda teoria é a das almas pré-existentes. Essa visão menos comum, mas intrigante, sugere que os filhos de Deus eram espíritos humanos criados antes da formação do mundo material. E seus defensores apontam para passagens como Jeremias 1 verso 5, onde Deus diz: "Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei." Isso sugere que Jeremias existia de alguma forma antes de seu nascimento físico. Eclesiastes 12, verso 7, diz que ao morrer, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Isso implica que o espírito humano tem origem direta em Deus e pode ter existido antes de ser colocado em um corpo. Segundo essa teoria, as almas que mais tarde se tornariam humanas estavam presentes na criação como filhos de Deus, testemunhando o nascimento do universo antes de serem enviadas à Terra para habitar corpos físicos. Essa interpretação encontra apoio em algumas tradições judaicas antigas que acreditavam na pré-existência das almas, e explicaria por que Jó 38 diz que os filhos de Deus rejubilavam na criação. Eles estariam celebrando porque sabiam que em breve receberiam corpos
e entrariam na dimensão física para cumprir seus propósitos. No entanto, essa teoria enfrenta objeções teológicas significativas, especialmente dentro do cristianismo ortodoxo, que geralmente rejeita a ideia de pré-existência das almas humanas. A terceira teoria é a da criação anterior, conhecida como teoria do intervalo ou teoria da lacuna. Essa visão propõe que antes da criação descrita em Gênesis 1, verso 2, existiu uma criação primordial que foi destruída. Gênesis 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A expressão hebraica tohu vavohu, sem forma e vazia, pode ser traduzida como caótica e desolada. Alguns estudiosos argumentam que essa não é uma descrição do estado original da criação, mas sim o resultado de um cataclismo. Isaías 45, verso 18, diz que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Se Deus não a criou em estado caótico, então algo deve ter acontecido entre Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2 para causar essa destruição. E a teoria do intervalo conecta essa catástrofe à rebelião de Lúcifer. Isaías 14, verso 12 a 15, descreve a queda de Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu, que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, verso 12 a 19, descreve o querubim ungido que estava no Éden Jardim de Deus, coberto de pedras preciosas, e que caiu por causa de seu orgulho. Se Lúcifer era um querubim ungido que caminhava no Éden, e que liderou uma rebelião, levando consigo 1/3 dos anjos, conforme Apocalipse 12, verso 4, sugere, então, essa revolta pode ter causado a destruição descrita em Gênesis 1, verso 2. Nesse cenário, os filhos de Deus seriam remanescentes da ordem angélica original, que permaneceram fiéis a Deus após a queda de Lúcifer. Eles testemunharam a recriação ou restauração da terra que se tornou necessária após a catástrofe. Cada uma dessas três teorias oferece uma lente diferente para entender os filhos de Deus. A teoria angélica os vê como anjos criados antes da humanidade. A teoria das almas pré-existentes os vê como espíritos humanos que existiam antes de receberem corpos. E a teoria do intervalo os vê como sobreviventes de uma ordem criacional anterior. O que todas têm em comum é o reconhecimento de que a Bíblia aponta para uma realidade espiritual que precede a criação humana e que desempenhou papéis significativos no plano divino. Independentemente de qual teoria você aceite, uma coisa é inegável. As Escrituras revelam que antes de Adão existiam seres conscientes com vontade própria, capacidade de escolha e acesso ao trono de Deus. E alguns deles fizeram escolhas que tiveram consequências catastróficas, não apenas para si mesmos, mas para toda a humanidade. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual dessas três teorias faz mais sentido para você. E se você conhece alguma outra interpretação, compartilhe conosco. Vamos continuar explorando, porque agora chegou a hora de mergulhar mais profundamente no livro de Enoque e entender o que ele revela sobre os vigilantes caídos. Capítulo 6. O livro de Enoque e os vigilantes caídos. Embora o livro de Enoque não seja parte do cânon bíblico, aceito pela maioria das denominações cristãs, ele é citado diretamente no Novo Testamento e preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope como escritura sagrada. Judas, verso 14 e 15, cita Enoque diretamente dizendo: e destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos.
Isso confirma que os primeiros cristãos conheciam e valorizavam os escritos de Enoque. O livro de Enoque oferece uma narrativa detalhada sobre os vigilantes anjos, que foram designados para observar a humanidade, mas que se rebelaram. Segundo Enoque, capítulo 6:200. Desses vigilantes sob a liderança de Semiasa, desceram no Monte Hermon durante os dias de Jared, pai de Enoque. Eles fizeram um juramento entre si, comprometendo-se a executar seu plano até o fim, sabendo que o que fariam traria maldição sobre todos eles. Os líderes desses vigilantes incluíam Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquiel, Cocabiel e muitos outros. Cada um tinha uma especialidade e um conhecimento específico que transmitiram à humanidade. Azazel ensinou os homens a forjar armas de guerra e as mulheres a arte da sedução através de cosméticos e joias. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a solução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Essa transferência de conhecimento celestial não foi um ato de benevolência. Foi uma violação da ordem divina. Deus havia estabelecido limites para o que a humanidade deveria saber em cada estágio de seu desenvolvimento. Ao revelar segredos celestiais prematuramente, os vigilantes aceleraram a corrupção moral e espiritual da raça humana. A humanidade começou a usar esse conhecimento para propósitos malignos. A violência se multiplicou. A feitiçaria se espalhou. A adoração a demônios começou a substituir a adoração ao Deus verdadeiro. Mas a transgressão mais grave foi a união sexual entre os vigilantes e as mulheres humanas. Enoque, capítulo 7, descreve como essas mulheres conceberam e deram à luz gigantes com 3.000 côvados de altura, cerca de 1.300 metros. Esses nefilim consumiam toda a produção da humanidade e, quando não havia mais nada para comer, começaram a devorar os próprios seres humanos e até uns aos outros. Eles bebiam o sangue de animais e pessoas. A terra estava sendo devastada por essas criaturas híbridas, nascidas da união proibida entre o celestial e o terreno. A situação tornou-se tão grave que Enoque, capítulo 8, diz que a terra clamou contra os vigilantes. Deus ouviu esse clamor e enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para intervir. Miguel foi enviado para prender Semiasa e todos os vigilantes que se uniram às mulheres. Gabriel foi enviado para destruir os nefilim, fazendo com que lutassem entre si até se exterminarem. Rafael foi enviado para prender Azazel em um deserto coberto de pedras afiadas, onde ele permaneceria nas trevas até o dia do juízo final. É aqui que vemos a conexão com as passagens do Novo Testamento. 2 Pedro 2, verso 4, diz que Deus lançou os anjos que pecaram no Tártaro, onde ficam reservados para o juízo. Judas, verso 6, diz que os anjos que não guardaram sua habitação estão reservados em prisões eternas sob as trevas. Esses anjos presos são os vigilantes descritos no livro de Enoque. Eles não estão vagando livremente. Estão confinados, aguardando o juízo final. Mas então surge uma pergunta importante. Se esses vigilantes foram presos, quem são os demônios que ainda operam na terra hoje? A resposta está nos espíritos dos nefilim. Enoque, capítulo 15, explica que quando os gigantes nefilim foram mortos, seus corpos retornaram à terra, mas seus espíritos não tinham para onde ir. Eles não podiam subir ao céu, porque eram produto de uma união proibida. Eles não podiam descansar na terra porque não foram criados segundo a ordem natural. Então, esses espíritos desencarnados dos nefilim tornaram-se os demônios que vagam pela terra, buscando corpos para habitar e causar destruição. Isso explica o que Jesus disse em Mateus 12, verso 43 a 45, sobre espíritos imundos que saem de um homem
e vagam por lugares áridos, buscando descanso, mas não encontram. Esses espíritos desejam desesperadamente habitar em corpos humanos porque já não possuem forma física própria. Eles são os descendentes espirituais dos Nefilim. E essa revelação muda completamente nossa compreensão sobre a guerra espiritual que ainda acontece hoje. Se você está percebendo agora que a batalha espiritual é muito mais complexa e antiga do que pensava, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Comente se você já havia estudado o livro de Enoque antes, ou se esta é uma revelação completamente nova para você. Porque ainda precisamos explorar o que aconteceu com Lúcifer e como sua queda criou uma vacância no céu que Deus decidiu preencher através da humanidade. Capítulo 7. A queda de Lúcifer e a vacância no céu. Entre todas as rebeliões celestiais descritas nas Escrituras, nenhuma foi tão devastadora, nem teve consequências tão abrangentes quanto a queda de Lúcifer. Antes de sua rebelião, ele era conhecido como o querubim, ungido, um dos mais elevados seres criados, possuindo beleza, sabedoria e autoridade incomparáveis. Mas seu orgulho o levou a tentar usurpar o trono do Altíssimo, e sua queda arrastou consigo um terço dos anjos, criando uma ruptura cósmica que reverberaria através de toda a história. Ezequiel 28, verso 12 a 19, nos dá uma descrição detalhada de quem Lúcifer era antes de cair. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esta passagem revela que Lúcifer não era um anjo comum. Ele era um querubim ungido designado para proteger o próprio trono de Deus. Ele caminhava entre as pedras de fogo no Monte Santo. Ele tinha acesso direto à presença divina. Sua beleza era incomparável, coberto de pedras preciosas, como sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Ele era literalmente uma obra-prima da criação, refletindo a glória de Deus de forma única entre todos os seres celestiais. Mas algo aconteceu. Ezequiel 28, verso 17 explica: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer começou a contemplar sua própria beleza e glória, e em vez de reconhecer que tudo vinha de Deus, começou a desejar essa glória para si mesmo. Isaías 14, verso 13 e 14, revela os 5: Eu farei que surgiram em seu coração. Eu subirei ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Cada uma dessas declarações representa um nível de rebelião contra a autoridade de Deus. Lúcifer não apenas queria ser igual a Deus, ele queria ocupar seu lugar. E essa ambição o transformou de portador de luz em príncipe das trevas. Jesus, em Lucas 10, verso 18, declara: Eu via Satanás como raio cair do céu. Essa queda não foi gradual. Foi repentina, devastadora e irreversível. Apocalipse 12, verso 4, sugere que quando Lúcifer caiu, ele arrastou consigo um terço das estrelas do céu, uma referência alegórica aos anjos que se juntaram à sua rebelião. Isso significa que houve uma guerra no céu, uma divisão dentro da ordem celestial. Apocalipse 12, versos 7 a 9, descreve essa batalha. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos claramente que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eles perderam suas posições originais. Mas aqui está a pergunta crucial. Se Lúcifer era um querubim ungido com acesso ao trono de Deus, e se 1/3 dos anjos caíram com ele, isso criou uma vacância massiva na administração celestial. Quem assumiria essas funções? Quem ocuparia essas posições de autoridade que haviam sido abandonadas pelos anjos rebeldes? A resposta é surpreendente e está diretamente ligada à criação da humanidade. Salmo 8, verso 4 a 6 declara: Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Deus criou a humanidade apenas um pouco inferior aos anjos, mas com um propósito administrativo claro. Gênesis 1, verso 26, registra: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Domínio, autoridade, governo. Essas não são palavras decorativas. São funções reais que foram delegadas à humanidade. É possível que a criação do homem esteja diretamente conectada à necessidade de preencher a vacância deixada pela queda de Lúcifer e dos anjos rebeldes. Deus não precisava de anjos para governar a terra. Ele escolheu criar seres feitos à sua imagem e semelhança, dotados de vontade livre, capacidade de escolha e autoridade delegada para administrar a criação física. E isso pode explicar o ódio profundo que Satanás tem pela humanidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Deixe seu like se esta revelação está impactando sua compreensão das Escrituras. E comente abaixo se você acredita que a criação da humanidade foi uma resposta direta à queda de Lúcifer. Porque o que vem a seguir vai conectar todos esses pontos de uma forma que poucas pessoas já perceberam. Capítulo 8. A humanidade como nova ordem administrativa. Se a queda de Lúcifer e de 1/3 dos anjos criou uma ruptura na ordem celestial, então a criação da humanidade não foi um evento isolado, mas parte de um plano divino maior para restaurar e até mesmo expandir a administração do cosmos. Deus não apenas substituiu os anjos caídos. Ele criou uma nova ordem de seres feitos à sua própria imagem, destinados a desempenhar um papel que os anjos jamais tiveram. Gênesis 1, verso 27 declara: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ser criado à imagem de Deus significa muito mais do que ter certas características físicas ou emocionais. Significa carregar a autoridade representativa de Deus na Terra. Significa ser seu vice-regente, seu embaixador, seu administrador delegado sobre toda a criação física. O versículo seguinte, Gênesis 1, verso 28, especifica essa função. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar. Essas são ordens administrativas. Deus estava entregando a autoridade sobre a terra à humanidade, não aos anjos, aos seres humanos. Por que isso é tão significativo? Porque Salmo 115, verso 16 afirma: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus estabeleceu uma jurisdição clara.
Os céus pertencem a Ele, mas a administração da terra foi entregue à humanidade. Quando Adão pecou, ele não perdeu apenas a comunhão com Deus. Ele entregou essa autoridade a Satanás. E é por isso que Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo, em João 12, verso 31, João 14, verso 30 e João 16, verso 11. Satanás não roubou essa autoridade pela força. Adão a entregou através da desobediência. Romanos 6, verso 16, explica esse princípio. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Quando Adão obedeceu à serpente em vez de obedecer a Deus, ele transferiu sua autoridade sobre a terra ao adversário. Foi por isso que Satanás pôde oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, em Lucas 4, versos 5 a 6, dizendo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Mas Jesus veio como o último Adão para recuperar o que o primeiro Adão perdeu. 1 Coríntios 15, verso 45 diz: Assim está escrito também: O primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus viveu uma vida perfeita sem pecado. Ele resistiu a todas as tentações onde Adão falhou. E através de sua morte e ressurreição, ele recuperou a autoridade que havia sido perdida. Filipenses 2, verso 9 a 11 declara: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus agora possui toda a autoridade no céu e na terra, conforme ele mesmo declarou em Mateus 28, verso 18. E ele delegou essa autoridade aos seus discípulos. Lucas 10, verso 19, registra as palavras de Jesus: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16, verso 17 e 18, lista os sinais que acompanharão os que creem: expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno sem dano e curar enfermos pela imposição de mãos. Essas não são habilidades místicas, são manifestações da autoridade restaurada que Deus sempre pretendeu que a humanidade exercesse. Efésios 2, verso 6, declara algo ainda mais extraordinário: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os crentes não estão apenas na terra. Espiritualmente, eles estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso significa que a autoridade delegada à humanidade redimida não se limita à terra. Ela se estende aos reinos espirituais. Apocalipse 1, verso 6 e Apocalipse 5, verso 10 afirmam que Deus nos fez reis e sacerdotes e que reinaremos sobre a terra. Durante o milênio descrito em Apocalipse 20, os santos ressuscitados reinarão com Cristo por 1000 anos. E no estado eterno descrito em Apocalipse 21 e 22, os servos de Deus reinarão para todo o sempre. A humanidade redimida não será substituída. Ela cumprirá o propósito original para o qual foi criada, exercendo domínio justo sob a autoridade de Cristo. Mas talvez a revelação mais chocante esteja em 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Paulo está dizendo que os crentes um dia julgarão os próprios anjos. Isso inclui possivelmente os filhos de Deus que caíram. A humanidade, que foi criada um pouco menor que os anjos, será elevada a uma posição de autoridade sobre eles. Isso inverte completamente a hierarquia original. Se isso está expandindo sua compreensão do plano de Deus, deixe seu like e
e compartilhe este vídeo com outros que precisam ouvir essa verdade. Comente qual parte desta revelação mais impactou você. E continue assistindo, porque agora vamos explorar a guerra espiritual invisível que ainda acontece hoje entre as forças celestiais fiéis e os principados e potestades que se rebelaram. Capítulo 9. Principados e potestades. A guerra invisível. Continua. Embora a humanidade tenha recebido autoridade sobre a terra através de Cristo, a batalha espiritual não cessou. Na verdade, ela se intensificou. Porque os anjos caídos e os demônios sabem que seu tempo é limitado e estão trabalhando freneticamente para destruir tudo o que Deus criou, especialmente a humanidade que foi designada para julgá-los. Efésios 6, verso 12, é provavelmente o versículo mais claro sobre essa realidade invisível. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que a verdadeira batalha não é física, é espiritual, e ela envolve múltiplos níveis de autoridade demoníaca. Vamos examinar esses termos com cuidado. Principados em grego é arkai, que significa governantes ou governos de primeira ordem. Essas são entidades espirituais de alto escalão que governam sobre regiões, territórios e até nações inteiras. Daniel 10 nos dá um vislumbre de como isso funciona. Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, quando finalmente um anjo apareceu a ele. O anjo explicou em Daniel 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O príncipe da Pérsia não era um ser humano. Era uma entidade espiritual, um principado que exercia autoridade sobre aquela nação. Esse ser tinha poder suficiente para resistir a um anjo mensageiro de Deus por 3 semanas. Foi necessária a intervenção de Miguel, um dos arcanjos mais poderosos, para quebrar essa resistência. Isso revela que existem hierarquias espirituais sobre nações e regiões, estruturas invisíveis de autoridade demoníaca que influenciam governos, culturas e até mesmo religiões. O termo potestades em grego é exousiai, que significa autoridades ou aqueles que possuem poder delegado. Essas entidades operam sob os principados, mas ainda possuem autoridade significativa. Elas podem estar associadas a sistemas religiosos falsos, ideologias políticas corruptas e estruturas sociais que oprimem e enganam a humanidade. Príncipes das trevas deste século é cosmocratores em grego, que significa governantes mundiais. Esses são seres espirituais que exercem influência sobre sistemas globais que abrangem múltiplas nações. Eles operam através de movimentos ideológicos, redes de poder econômico e estruturas políticas internacionais. Hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais são pneumática tesponerias, entuás epuranióis, espíritos de maldade nas regiões celestiais. Isso indica que a batalha não está acontecendo apenas na Terra. Está acontecendo em dimensões espirituais nos céus intermediários entre a Terra e o trono de Deus. Essa estrutura hierárquica sugere que Satanás organizou seu reino das trevas de forma similar à estrutura que existia no céu antes de sua queda. Ele tem sob seu comando principados, potestades governantes e inúmeros espíritos malignos, todos trabalhando em coordenação para avançar sua agenda de destruição e engano. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Colossenses 2, verso 15, declara que Cristo despojou os principados e potestades, e deles triunfou publicamente na cruz. A palavra grega para despojar é apekduomai, que significa tirar completamente, como quem tira uma roupa,
Jesus arrancou a autoridade ilegítima que Satanás havia adquirido através do pecado de Adão. E ele exibiu essa vitória publicamente para que todos os seres celestiais vissem. Agora, quando um crente em Cristo enfrenta essas forças espirituais, ele não está lutando para obter vitória. Ele está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou. 2 Coríntios 2, verso 14 diz: Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. A vitória já é nossa. A questão é se vamos exercer a autoridade que nos foi delegada. Tiago 4, verso 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência eficaz vem da submissão a Deus. Quando um crente está alinhado com Deus e conhece sua autoridade em Cristo, os demônios não têm escolha, a não ser recuar. Atos 19, verso 15. Registra um incidente em que espíritos malignos disseram: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Os demônios reconhecem a autoridade real. Eles sabem quem está verdadeiramente conectado a Cristo e quem está apenas fingindo. A guerra espiritual não é sobre gritar mais alto ou fazer rituais elaborados. É sobre conhecer sua identidade em Cristo, compreender a autoridade que Ele delegou e exercê-la com fé e obediência. 1 João 4, verso 4 nos lembra: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita no crente é infinitamente mais poderoso do que qualquer principado ou potestade. Inscreva-se no canal e deixe seu like se você está percebendo que a batalha espiritual é real, mas que a vitória já foi conquistada. Comente abaixo se você já experimentou alguma manifestação dessa guerra invisível em sua vida. E continue assistindo, porque agora vamos explorar como Cristo, como o último Adão, restaurou completamente a autoridade que foi perdida e o que isso significa para cada crente hoje. Capítulo 10. Cristo, o último Adão, restauração da autoridade perdida. Jesus Cristo é o ponto central de toda a história humana e celestial. Ele não veio apenas para nos salvar do inferno. Ele veio para restaurar completamente o que Adão perdeu e elevar a humanidade a uma posição ainda maior do que a original. 1 Coríntios 15, verso 45 declara: Assim está escrito também: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Adão foi criado perfeito, sem pecado, dotado de autoridade sobre toda a terra. Mas ele era apenas uma alma vivente, um ser físico, com capacidade espiritual. Jesus, como o último Adão, é um espírito vivificante. Ele não apenas vive, ele dá vida. Ele não apenas possui autoridade, ele delega autoridade. Ele não apenas restaura, ele transforma. Quando Jesus começou seu ministério terreno, ele demonstrou continuamente a autoridade que a humanidade deveria ter exercido desde o princípio. Ele acalmou tempestades, mostrando domínio sobre a natureza. Marcos 4, verso 39, registra: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. A criação obedeceu à sua voz, porque ele exercia a autoridade original que Deus havia dado ao homem em Gênesis 1. Jesus curou enfermos, demonstrando que a doença não é a vontade de Deus para a humanidade. Atos 10, verso 38, resume seu ministério: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Toda enfermidade, toda opressão vinha do diabo, não de Deus. E Jesus, sistematicamente, desfazia as obras do adversário. Jesus expulsou demônios com uma palavra, mostrando que os poderes das trevas não tinham autoridade sobre ele.
Marcos 1 verso 27 registra a reação das pessoas. Todos se admiraram de tal maneira que perguntavam entre si dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Não eram rituais complicados, não eram fórmulas mágicas, era autoridade pura. E os demônios reconheciam e obedeciam. Mas a maior demonstração de autoridade de Jesus aconteceu na cruz. Colossenses 2, verso 14 e 15, explica: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A cruz não foi uma derrota, foi a vitória decisiva. Jesus pagou o preço total pelo pecado, removendo a base legal que Satanás tinha para acusar a humanidade. E então, Jesus ressuscitou dos mortos, provando que ele tem poder sobre a morte, o último inimigo. Apocalipse 1 verso 18 registra suas palavras: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele possui as chaves. Ele tem autoridade absoluta, e ele compartilha essa autoridade com seus seguidores. Após sua ressurreição, Jesus declarou em Mateus 28, verso 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder, nenhuma exceção. E então, ele imediatamente delegou essa autoridade aos discípulos, dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande comissão não é apenas um comando para evangelizar, é uma transferência de autoridade. Jesus está dizendo: eu tenho toda a autoridade e estou enviando vocês com essa mesma autoridade para fazer o que eu fiz e até mesmo obras maiores. João 14, verso 12, confirma: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Lucas 10, verso 19, registra outra declaração poderosa de Jesus: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Serpentes e escorpiões são símbolos de poderes demoníacos. Jesus está dizendo que os crentes têm autoridade para esmagar essas forças. Romanos 16, verso 20, ecoa isso: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Não debaixo dos pés de Deus, debaixo dos pés dos crentes. Deus escolheu usar a humanidade redimida para executar o juízo final sobre o adversário. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele se assentou à direita de Deus, uma posição de autoridade suprema. Efésios 1 verso 20 a 22 descreve essa exaltação, a qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Mas aqui está a parte extraordinária. Efésios 2 verso 6 declara: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os crentes não estão apenas na terra. Espiritualmente, eles estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso significa que a posição de autoridade de Cristo é compartilhada com seus seguidores. Quando você está em Cristo, você está assentado na mesma posição de autoridade. Esta revelação muda completamente como você vê sua vida cristã. Você não é uma vítima,
Você é um vencedor. Você não é oprimido. Você é um opressor das trevas. Você não está lutando para vencer. Você está reinando a partir da vitória de Cristo. Apocalipse 5, verso 10 declara: E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, se essa verdade está libertando você de uma mentalidade de derrota. Deixe nos comentários como essa compreensão da autoridade de Cristo está mudando sua perspectiva. E continue, porque agora vamos ver o destino final de todos os filhos de Deus caídos e como a humanidade redimida desempenhará um papel até mesmo no julgamento deles. Capítulo 11. Julgamento dos anjos e o destino final da criação. Estamos chegando ao clímax desta jornada através dos mistérios dos filhos de Deus. E o que resta explorar é talvez a revelação mais chocante de todas. A Bíblia ensina claramente que os crentes redimidos não apenas reinarão com Cristo, mas também participarão do julgamento dos anjos caídos. 1 Coríntios 6, verso 2 e 3 declara: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Paulo está fazendo essas perguntas retóricas aos coríntios, que estavam processando uns aos outros em tribunais seculares. Ele está dizendo: se vocês vão julgar anjos, como não podem resolver disputas menores entre irmãos? Mas a implicação é profunda. Os crentes um dia exercerão autoridade judicial sobre os seres angélicos que caíram. E isso inclui os filhos de Deus, que se rebelaram, os vigilantes que desceram e se uniram com mulheres humanas, e todos os anjos que seguiram Satanás em sua revolta. Judas, verso 6, já nos mostrou que os anjos que abandonaram sua habitação estão reservados em prisões eternas até o dia do julgamento. Esse dia está chegando. E quando chegar a humanidade redimida, estará presente não como espectadores, mas como participantes ativos no processo de julgamento. Isso inverte completamente a ordem original, onde os anjos eram superiores aos humanos. Apocalipse 20 descreve o milênio, o período de 1000 anos em que Cristo reinará fisicamente sobre a terra. Os versículos 4 a 6 dizem: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Durante esse período, os santos ressuscitados exercerão autoridade real sobre as nações. Isaías 65, verso 20, sugere que durante o milênio ainda haverá pessoas vivendo em corpos naturais que não foram transformados. Essas pessoas estarão sujeitas ao governo dos santos glorificados. Apocalipse 2, verso 26 e 27, promete aos vencedores: E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Elas serão quebradas como vasos de oleiro. Mas o milênio é apenas o começo. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período para testar as nações uma última vez. Apocalipse 20, versos 7 a 10, descreve sua derrota final. E quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Depois disso, vem o grande trono branco, descrito em Apocalipse 20, verso 11 a 15. Este é o julgamento final de todos os mortos ímpios. Eles serão ressuscitados
julgados segundo suas obras e lançados no lago de fogo. Mas note que este julgamento vem depois do julgamento dos anjos. 2 Pedro 2, verso 4 e Judas, verso 6, indicam que os anjos caídos estão reservados para julgamento. E 1 Coríntios 6, verso 3, indica que os santos participarão desse julgamento. Após todos os julgamentos, Deus criará novos céus e nova terra. Apocalipse 21, verso 1 a 5, descreve essa nova criação. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Esta nova criação não terá maldição. Apocalipse 22, verso 3, declara: E ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O versículo 5 conclui: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo o sempre. Reinarão para todo o sempre. A humanidade redimida cumprirá eternamente o propósito para o qual foi criada: governar, servir, reinar sob a autoridade de Cristo, em perfeita harmonia com o Criador. A história que começou com os filhos de Deus cantando na criação termina com a humanidade redimida, reinando eternamente em uma nova criação, onde não há pecado, rebelião ou dor. O que começou como uma aparente tragédia, a queda de Adão e a corrupção da terra, revela-se como parte de um plano muito maior. Romanos 8, verso 28 promete: Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não foi pego de surpresa pela rebelião de Lúcifer ou pelo pecado de Adão. Ele já havia planejado uma redenção tão gloriosa que resultaria em uma criação ainda maior do que a original. Efésios 3, verso 10 e 11, revela que através da Igreja, o multiforme propósito de Deus está sendo manifestado aos principados e potestades nos lugares celestiais. Os seres angélicos, tanto fiéis quanto caídos, estão observando como Deus redime a humanidade. Eles estão vendo o desenrolar de um plano tão sábio, tão profundo, que nem mesmo eles compreenderam completamente até agora. 1 Pedro 1, verso 12, diz que os anjos desejam entender essas coisas. A salvação da humanidade é um espetáculo cósmico que deixa até os anjos maravilhados. E quando tudo estiver completo, quando a nova criação for estabelecida, a humanidade terá sido elevada a uma posição que nem os filhos de Deus originais jamais ocuparam. Unidos com Cristo, participantes da natureza divina, reinando eternamente em amor, justiça e glória. Se esta jornada impactou sua vida de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Comente abaixo qual revelação mais transformou sua compreensão das Escrituras. E que Deus continue abrindo seus olhos para as profundezas de sua palavra, até que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo. Amém.